Oi, gente! Estamos dando início a mais um Papo Imobiliário Podcast, o seu primeiro podcast no setor imobiliário no estado de Alagoas. Hoje estamos tendo a honra de receber aqui o amigo Daniel Rocha, proprietário, empreendedor da FDS Coworking em Arapiraca. Vamos falar muito sobre a FDS e também sobre uma novidade que Daniel está trazendo aqui para a gente em Arapiraca, a franquia do Clube de Permutas. Seja bem-vindo, Daniel. É uma honra ter você aqui hoje. A honra é toda minha, pessoal. Grande satisfação poder estar aqui dialogando com vocês. Eu que sou um estudioso da cidade de Arapiraca desde que me entendo por gente, e nos 4 anos da FDS Coworking, em que eu vim para o mundo do empreendedorismo de maneira muito intensa, eu tenho buscado estreitar os laços com as pessoas que realizam, que fazem, que executam, as pessoas que acontecem. E o Sidney Calixto, em particular, é alguém que eu já tinha ouvido falar muitas vezes. Está fazendo um belo trabalho na cidade. O meu espaço de eventos me permite conversar com muita gente aqui em Arapiraca. E, Sidney, satisfação poder estar travando esse diálogo com você aqui. Sei que você é fera. O homem deve ser de resultado, porque dizem que aqui em Arapiraca só dá o cara na Caixa Econômica. Arapiraca não, é Alagoas inteiro. Que bom, Daniel, ouvir isso de você. Uma pessoa que tem um vasto currículo, né? E isso aí nos deixa muito felizes de saber disso. Principalmente que uma das minhas perguntas que eu estava querendo saber era sobre a FDS Coworking, como funciona, para que as pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando, possam saber o que você trouxe para Arapiraca. Esse centro compartilhado que algumas pessoas não têm nenhum conhecimento. Ô, Sidney, mas além da FDS, como você disse, o Daniel tem um vasto currículo. Então, a gente queria que você falasse da FDS, mas também falasse brevemente. A gente queria ter tempo para falar um bocado, mas que você falasse um pouco sobre a sua história, né, profissional. Porque você já foi vereador, você já tem uma atuação aí em diversas áreas em Arapiraca, contribuindo para o progresso dessa cidade, e a gente queria saber um pouquinho mais de você e também da FDS. Legal, Natália. Quero também cumprimentá-lo, viu, Eduardo? Eu estava fazendo o dever de casa que todos devem fazer. Ele estava dando uma olhada no Papo Imobiliário, que é uma iniciativa interessantíssima. Já estava no meu radar há um bom tempo. Eu já estava, rapaz, essa Natália é desenrolada, que é uma outra pessoa que a gente, né, naturalmente vê que tem uma postura diferenciada, uma pessoa muito elegante, uma comunicação fácil. E a gente já tinha uma simpatia um pelo outro, apesar de ainda não nos conhecermos. Respeito muito, tenho um carinho muito grande pelo Egídio, pelos pais dele, conheço de longuíssima data. E estava monitorando vocês, e quando surgiu o convite, eu acho que ela não terminou nem de falar o convite. Claro, vamos, porque para mim é muito gratificante conversar e quero dizer isso, parabéns pela iniciativa, isso é muito importante para que a gente amadureça as pessoas da nossa cidade, para que os arapiraquenses e as pessoas de Alagoas possam ter acesso a mais informações biográficas sobre quem está fazendo e acontecendo. E no mercado imobiliário em particular é de fundamental importância, porque a gente vê que Arapiraca ainda carece muito, né, do beabá, do que é um mercado imobiliário mais estruturado, mais organizado, com regras melhor estabelecidas, com a cidade com planejamento urbano que dialogue, né, com vocês da área da construção civil. E nesse sentido eu tenho observado Arapiraca desde que me entendo por gente, né? Eu sou filho da Célia Rocha, sabe? Você está aqui há quanto tempo? Eu passei 6 meses, mas eu sei quem é a Célia. Sei da atuação dela aqui, já foi prefeita da cidade. Eduardo é um menino estudioso. Quer dizer, eu desde que me entendo por gente, desde menino, eu estou na área pública, no centro administrativo, ao lado da minha mãe, que foi secretária de saúde, depois vereadora por 2 mandatos, depois prefeita por 3, deputada federal, e todo esse tempo eu ao lado dela, obviamente. Isso me permitiu ter um profundo conhecimento a respeito da minha cidade. Não bastasse isso, a história da minha família se confunde com a desse município. Eu falo isso com muito orgulho. Meu avô é o fundador do ASA. Foi o seu Antônio Rocha, que em 1953, com outros empreendedores do nosso município, fundou o ASA, e ele o primeiro presidente no ano em que o ASA ganha seu primeiro campeonato, né? Quer dizer, já não é de hoje que minha família tem uma lista de serviços prestados e muita paixão por esse município. E de lá para cá, né, eu tenho aprendido muito. Nos últimos 4 anos após a política, a gente acabou saindo dela, ainda bem.
eu fui empreender, sem saber nada, Natália, do que é empreender, por necessidade. Me vi, depois de ter sonhado por muito tempo, seguir a carreira política da minha mãe, eu me vi podado dessa possibilidade e fui montar o meu negócio. Eu já ocupava aqueles galpões de fumo que já teve na F10 Coworking aqui. Eu já tive. Já teve? Já teve. Não lhe vi por lá. Eu tive num dia que a gente foi até uma palestra do Ale, Carreiras Inteligentes. Foi um papo, eu acho que foi até dia do corretor. Foi um dia antes do dia do corretor. Foi uma conversa que teve lá, foi muito bom. Você teve num evento da Lares Consultoria, que também é uma correspondente imobiliária, que acho que do ano passado. Acho que Não foi o Café Correspondente, não? Eu não sei se tinha esse nome ano passado, mas Era o mesmo nome. Mas era o mesmo nome, então deve ter sido esse. Foi esse Foi evento. um papo com o Ale, muito, muito interessante. O espaço muito, muito agradável, muito aconchegante. Não, a FDS, antes de você chegar, a gente estava conversando aqui, dizendo a ele, vocês conhecem a FDS, e o Eduardo falou, né? E a FDS é um espaço sensacional, inovador, respira inovação, respira empreendedorismo, super agradável, super arrojado, e assim, você está de parabéns, Daniel, por ter trazido isso para Arapiraca, né? Essa contribuição. E não é, eu creio que não é só para Arapiraca, é para o estado, é para o Nordeste, porque são poucos lugares que a gente vê assim. Né? Aqui em Arapiraca eu creio que não tenha nenhum lugar similar à FDS. E às vezes que eu já fui para lá, para palestra, para cursos, já fiz ensaio fotográfico, então é um local muito agregador, muito bacana. Então, pegando esse gancho, Natália, a FDS, ela é um local, né? Eu que não sou conhecedor ainda, ele vai me levar lá. Estou me convidando. Por favor, a gente busca receber os empreendedores mais inovadores da cidade e você está se destacando muito, meu irmão. Que tem Quero me conhecer melhor. Vejo falar muito em relação à troca. Para as pessoas que não conhecem a FDS, o que é que a FDS tem assim que é tão forte? Quando fala em empreendedorismo, as pessoas já assimilam, já virou natural. Até porque... Pensou em algo diferente, pensou em fazer um evento empreendedor, um evento, como você falou, do café, um correspondente, entre outras situações, a pessoa já liga a FDS. O que é que esse lugar tem que é tão diferente assim? Explica Até porque quando a gente fala em coworking, a gente pensa naquelas cabinezinhas, tudo padronizada, que a pessoa vai lá, senta uma horinha, trabalha sozinho, aí faz um pouquinho de relacionamento com os outros. Mas quando eu estive lá, eu vi que é uma coisa totalmente diferente. É integrado, né? Integrado, tem até a beleza do local. A Natália tirou foto lá, profissional, para usar o ambiente. Explique pra gente como é que funciona o FDS e qual o diferencial dele em relação aos demais. É muito interessante porque as coisas vão se conectando muito facilmente. Na minha cabeça parece que é um mapinha, assim, que eu vou vendo tudo de cima. Engraçado que quando eu tive que empreender, por necessidade, né? É muito engraçado. Não era a coisa que eu tinha muito dentro de mim, claramente, e não tinha as bases do que é empreender, do que é gerir, do que é dominar o marketing, do que é dominar a estratégia, habilidades de liderança. É um desafio muito grande empreender, montar um negócio. Mas eu, ingenuamente, não, vou construir aqui nesses galpões que eu já ocupava desde 2014. Eu havia ido para esses galpões de fumo que ficam ali no centro de Arapiraca, super bem localizados, mas que estavam esquecidos, por não dizer abandonados. Havia sido construída uma academia lá em um desses galpões e o teto caiu, a academia em funcionamento. Quer dizer, não estava cuidando muito da manutenção pessoal. E depois disso, os galpões estiveram abandonados por muito tempo, ali em pleno centro. E eu, na gestão da Célia Rocha, por isso que eu falei tanto da questão imobiliária, e eu me preocupo muito com essas coisas aqui em Arapiraca, eu percebi que a gente precisava aproveitar o fato de que nós temos um dos maiores parques urbanos do Brasil, que é o Parque Ceci Cunha, que se liga ao Bosque das Arapiracas, que precisava de um charmezinho a mais. A gente, quando viaja para fora do Brasil, a gente vê que as praças, os espaços públicos são quase tão bem cuidados como as praças dos shopping centers, né? As coisas são realmente impecáveis. Os equipamentos públicos, assim, são uma beleza. E as cidades respiram e vivem essas praças muito intensamente.
Aqui no Brasil, a gente vê Maceió com a orla bem cuidada, mas se você já for para as pracinhas de dentro, você já não vai ver essa integração toda, esse cuidado. E em Arapiraca, naquela oportunidade, eu achava que a gente precisava fazer algo para dar vida para os nossos espaços públicos. E aí eu criei um negócio chamado Fábrica de Sonhos. Por isso, as 3 letras, FDS. Fábrica de Sonhos. Foi uma iniciativa que eu tive para reunir os artistas da cidade. Eu os coloquei em galpões de fumo, fui em busca da iniciativa privada para que eles nos apoiassem, para que a gente embelezasse Arapiraca, com monumentos, com pinturas de rua, com obras de arte. Mais ou menos o que o JHC está fazendo agora em Maceió, com a Instagram. Tudo é instagramável hoje em dia, né? Demais. Maceió tá uma cidade super instagramável. Todo lugar tem lugar para você fazer foto, para você... Ô Eduardo, como a gente tem que estudar marketing. Eu fiz isso há 10 anos, só que não teve 1% da repercussão que está tendo hoje aquela cadeira de Maceió, que todo dia tem fila para o pessoal tirar foto ali na orla. Eu fiz o celular solar, a mão da mãe natureza, o Globo Olímpico. Eu acho que foi o maior projeto de intervenções urbanas do Brasil. Foi uma coisa de louco, assim. A gente deixou o Parque Ceci Cunha, a Praça Marques, a Praça da Prefeitura, o Bosque das Arapiracas, lindos, assim, com muitas coisas instagramáveis. Só que não teve repercussão, porque eu não sou tão bom de marketing quanto o JHC. Eu acho que não tinha nem o Instagram há 10 anos. Não era tão usual. Tinha? Não era tão forte, né? Mas não tinha essa coisa dos reels, dos vídeos. Eram imagens estáticas que não conectavam tanto quanto hoje. Mas se vocês derem uma olhadinha, já faço até a propaganda, fazer aqui, né? Deem uma olhada, galera. @Fábrica de Sonhos de Arapiraca. Espetáculo, as coisas mais lindas que a gente pôde fazer naquela época. Por exemplo, o deputado Marques da Silva sentado ali na praça com um estetoscópio. O Esperidião Rodrigues na Praça da Prefeitura lendo a carta de emancipação do nosso município. Aquele celular solar, que ninguém sabe o que é nessa cidade, não sei se você já viu. Não. Já viu, né, Natália? Já. Que era uma estação de celular, para você carregar o teu celular, ficar sentado, ela ali em cima, você viu, né, Sidney? Sim. Tinha uma placa solar, era sustentável, né? Era todo alimentado por energia solar. Quer dizer, ideias muito interessantes, mas deslocadas no tempo e sem uma habilidade da minha parte de divulgar melhor aquelas iniciativas. Junta-se isso ao fato de que as pessoas não dão o devido valor à arte como deveriam. A gente fez coisas incríveis. Depois dei uma olhadinha. Fábrica de Sonhos de Arapiraca. Está tendo continuidade esse projeto na gestão atual? De forma alguma. Depois né? outras gestões, pouco. infelizmente, não enxergaram o valor da gente manter os nossos espaços públicos bonitos, bem cuidados. Que, meu modo de ver, as praças da nossa cidade são como as nossas casas, as suas salas de estar. Tem que estar sempre impecável. E as praças de Arapiraca são muito boas, são espaçosas, tem um espaço de convivência muito bom. Eu estava vendo até que tá tendo até forró, né? Tem forró na praça. E o pessoal aqui, fim de semana e durante a semana mesmo, gosta de ir, né? Não tem muita opção cultural, então vai para as praças, para o Bosque, para o Parque Ceci Cunha. Então realmente deveria ser mais... Mas puxando um gancho, isso aí provavelmente você estava antes do tempo. Bem à frente. Bem à frente. A gente estava até discutindo sobre isso, que você era uma pessoa para frente. Isso, eu acho você bem visionário, bem à frente do seu tempo. Aí não era ainda o tempo do Instagram. Tudo isso que você falou agora, se fosse atualmente, você vê a cadeira em Maceió, é fila. Aqui em Arapiraca teria sido... Tem aquela história se eu não me engano, é a Kodak, né? Que ela fez a primeira câmera digital, que História aí era muito cara, e aí não deram seguimento. Aí hoje em dia tudo é câmera digital, tudo é no celular, e a Kodak morreu com esse projeto porque ela estava bem à frente do seu tempo. Diga aí, que doido. Não é? Impressionante. Como você tem que estar não só com a mentalidade certa, mas também no momento certo. Assim, aí você havia perguntado o que é FDS, né? Aí eu ocupei aqueles galpões, tá, uma coisa linda. E aí eram galpões que respiravam arte, assim como eu. E aí eu tive que empreender, já estava com aqueles galpões ocupados. Vocês entram lá, eles têm paredes com todo tipo de obra de arte, com esculturas, pinturas mosaicos em todos os lugares. Era realmente um espaço que respirava cultura e arte.
E aí, quando eu fui empreender, poxa, que peste eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha a menor ideia, porque eu tinha alimentado a minha vida toda me tornar um deputado estadual, federal, um dia via ser prefeito de Arapiraca, era o que na minha cabecinha eu achava que aconteceria em função da gente fazer parte de um grupo político e um dia minha mãe vai me ajudar e vai me permitir dar sequência ao trabalho dela. Mas as coisas não aconteceram como eu havia planejado. E aí, fui montar um negócio, achei interessante o meu espaço, eu já conhecia coworkings, eu acho muito legal essa coisa dos espaços colaborativos, compartilhados. Eu gosto da pegada dos coworkings, era uma coisa que já me estimulava, mas eu não sabia nada de negócio. Eu fui montar por vaidade mesmo. Rapaz, tinha um dinheirinho ali na conta e bora lá. E fui começando a fazer de maneira totalmente atabalhoada e me perdi por completo no processo. Não sei como é que eu cheguei até aqui, porque não fali por diversas vezes. Cheguei a dever milhares e milhares de reais para agiota, cheguei a ficar muito doente, cheguei a ter crise de ansiedade. E toda essa jornada de dificuldades me permite chegar aqui hoje muito forte, com a cabeça muito boa. Eu tive uma coisa incrível, que foi a sorte. Não sei como explicar isso, de ter montado ao lado do coworking um centro de eventos. Eu era um coworking que tinha um centro de eventos. E hoje eu sou um centro de eventos que tem um coworking. Entende? Que doido. Eu montei um negócio que tinha um anexo e o anexo hoje é muito maior do que o negócio anterior e me permitiu me conectar com a Arapiraca toda de um jeito assim impressionante. E hoje eu estou assim cada vez mais a par do que acontece no mundo dos negócios e cada vez mais aproveitando essa minha experiência para trazer desenvolvimento, para trazer inovação, para trazer conteúdo empreendedor para os empreendedores, porque eu sei o desafio é muito grande e a gente está de mãos dadas e eu estarei com os empreendedores arapiraquenses os ajudando até o resto da minha vida. E falando em inovação, você trouxe recentemente acho que foi de Massagoeirinha. Tem a franquia Clube de Permutas para Arapiraca. Eu tive o prazer de ser convidada, estive lá no evento de lançamento, né, de apresentação, por sinal, um evento muito organizado, muito bacana, gostei bastante. E foi aí que surgiu para mim a ideia de chamar o Daniel para a gente falar sobre isso aqui. Porque eu percebi na fala do apresentador ele trazer muito o mercado imobiliário como exemplo, falar muito sobre o mercado imobiliário dentro da proposta do Clube de Permuta. Então, eu creio que é um tema muito bom para a gente trazer aqui, um tema diferente e que eu achei a ideia fantástica. E creio que pode trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Eu não tive no evento, eu queria saber o que é o Clube de Permuta. Explica para a gente, Daniel. Rapaz, é uma resenha, né? O Clube de Permuta é uma ideia brilhante de algo que é extremamente usual, né? As permutas, a gente já ouve falar delas desde que a gente se entende por gente, como é escambo, né? Isso. Que se chamava na escola, né? Começou assim, antes da moeda. Exato, foi isso que me despertou curiosidade. Como é que uma coisa que praticamente foi abolida, né? O escambo, assim, na antiguidade que tinha o escambo, aí o dinheiro começou a fazer parte e acabou com o escambo. Aí hoje vocês trazem o escambo novamente, e só que com algumas coisas mais modernas. Repaginado, que tende a dar certo. Eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Você gostaria de adquirir as coisas que você precisa pagando com o seu serviço? Sim, certeza. Com certeza. Pois inventaram uma forma de fazer isso, E incrível que, diferentemente das permutas bilaterais, que são essas que a gente conhece, né? Ela é multilateral. Você está numa fintech, um banco com limites e que você entra nele, você já tem acesso a um limite inicial para estimular que você já comece a demandar posto de combustível, supermercado, farmácia, o que quer que seja. Na verdade, o Clube de Permuta é uma reprodução do que é a cidade de Arapiraca. O meu desafio tem sido interessantíssimo, trazer um representante por atividade comercial desse município. Eu fico assim, ó. E o interessante é que, como ele lá, o apresentador, ele falou muito de grandes operações, como o mercado imobiliário, construção civil, deu a impressão, a princípio, de ser grandes operações e vultuosas. Mas depois ele começou a falar de salão de beleza, tudo. Né? Então você vê que você pode usar tudo. A mulherada que toda semana está no salão de beleza, poder fazer isso, fazer permuta com isso. Então,
É muito bacana, realmente. É, na verdade, reproduzir o que é a vida real em Arapiraca, com um representante por atividade comercial, em que você tem uma plataforma extremamente tecnológica para permitir que você adquira o que você precisa, pagando com o que você tem. Toda vez que você vende o seu serviço ou o seu produto lá, você vai ter o seu limite aumentado, né? Pelo serviço que você executou, e com esse limite aumentado você pode se utilizar para adquirir algumas das coisas dos outros participantes do clube de permuta. Cria-se um ciclo virtuoso onde todo mundo sai ganhando, porque pagar o que você precisa com o que você tem sai muito mais barato, porque você vende pelo seu valor de mercado, Sim. com a sua margem, e aí você está adquirindo coisas com a sua margem, quer dizer, as coisas efetivamente saem muito mais gostosas de serem adquiridas. É uma ideia das mais brilhantes que eu encontrei. Como eu falei, eu estou há 5 anos estudando sobre empreendedorismo e eu estava querendo entender como gerar mais valor para o empreendedor de Arapiraca. Eu já tenho um coworking, eu já tenho um centro de eventos, eu já tenho grupo de networking, eu já tenho um mastermind, que é a reunião dos empreendedores que eu identifico que são os que têm maior influência nessa cidade, e eu tento me aproximar estrategicamente desses grandes empresários da cidade, a exemplo do Ibni Pinto, que esteve aqui conosco. E essas relações que eu vou construindo vão me permitindo abrir muitas portas, né? Networking de excelente qualidade. E estava faltando para essas estratégias da F10 Coworking, que depois de muita dificuldade, quase quebrar, ela está se posicionando muito bem em Arapiraca, e faltava isso, algo que gerasse um valor imediato para os meus parceiros comerciais, que é esse danado desse clube de permuta. Excelente. O clube de permuta, ele, só para frisar, eu li um pouco, ele começou já faz algum tempo, né, no Brasil. Arapiraca é a primeira cidade do estado que tem a franquia do clube de permuta, não é isso? Os caras já estão em 10 estados, em 23 cidades, já movimentaram mais de R$500 bilhão em permutas multilaterais. Tem um negócio extremamente estruturado, organizadíssimo. Eu descobri esse negócio, Sidney, tem uns 3 meses e meio. Rapaz, eu pesquisando, né? Pesquisando. Quando eu descobri esse negócio, eu juro a vocês, eu não devo ter dormido. Eu devo ter passado de 10 da noite a umas 3 da manhã vendo os depoimentos no canal deles no YouTube. Aí eu, rapaz, porque eu já trabalho com isso. E o que eles têm é... O que é o clube de permuta, no final das contas? É um grupo de networking. Um grupo de relacionamento. A gente, por intermédio de cafés da manhã, de almoço, de happy hour, de feijoadas em família, de encontros 1000 entre esses representantes das suas atividades comerciais, a gente estimula negócios, porque os negócios acontecem assim. Sim. Do bate-papo. Como é que acontecem os negócios? É de relacionamentos. Relacionamento. Principalmente no mercado imobiliário, né? Que é um mercado de muito relacionamento. Não é uma venda simples, que a gente tem o produto mais caro da prateleira, e a maioria dos negócios se dá através do relacionamento, do bom trato com o cliente. Ou seja, você está acabando contribuindo com o mercado imobiliário em vários ramos. Porque hoje você tem o FDS, tem o Clube da Permuta. Ou seja, você oferece o networking, que é muito importante para quem está no mercado imobiliário. Você oferece uma possibilidade para juntar os construtores, os corretores e os demais empresários da cidade nesse network. Porque, vamos dizer, a gente pode fazer uma permuta com alguém da construção civil. Eu estou pensando em comprar um imóvel. Vamos deixar ele dizer como é que está posicionado no mercado imobiliário. Como é que se posicionaria no mercado imobiliário o Clube da Permuta? Rapaz, os negócios mais incríveis acontecem dentro do clube de permuta, o que muito provavelmente poderiam não acontecer se não houvesse esse empurrão do ecossistema e da facilidade de você adquirir o que você precisa pagando com o que você tem. Dá um exemplo bem massa que eu estou usando nos últimos tempos. Imagine um posto de combustível que queira adquirir um lote dentro do clube de permuta, certo? O lote custa R$200 mil, R$100 mil. Ele paga esse lote com o combustível dele. Quanto é que ele vende o litro de combustível? 5 e se for gasolina, 5,50. Não, dá 5,15 agora. Bora botar 5 para arredondar? Por quanto que ele compra da distribuidora esse litro de combustível? Com o imposto, uns 3,50. Essa diferença é a economia que ele vai ter no lote.
Poxa. O clube de permuta é brilhante, é genial, é das ideias que eu já vi na minha vida, algo assim encantador. Inclusive, vale salientar isso, eu fiquei 4 anos empreendendo aqui em Arapiraca, vendendo algo com pouca demanda. Rapaz, você tem que se instalar na minha sala privativa, aqui a gente tem networking, um ambiente estimulante para você crescer as ideias e juntos construirmos um Brasil melhor, blá, 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 blá. Eu tenho o centro de evento mais charmosinho da cidade. E aí essas coisas são menos tangíveis, né? Mais difíceis de fazer com que o cliente as enxergue de maneira mais clara. Hoje em dia eu vendo o clube de permuta fazendo conta na frente dos participantes. E os caras criaram um negócio que, se você está dentro, você tem ganhos assim enormes, enormes. É um modelo de negócio criado realmente muito inteligente do clube de permuta. Esse crédito que comprou o lote, ele já pode ficar para fazer outra troca? Está ali como crédito para você utilizar de uma maneira normal para consumir os produtos e serviços que você precisa, tanto do seu CNPJ quanto da sua pessoa física. Quem entra no clube de permuta tem uma economia de milhares e milhares de reais e tem a oportunidade também de manter o caixa dele intacto, que é bem interessante. É dado um limite inicial para que você comece a operar no clube de permuta. Esse limite você já vai começar a utilizá-lo para comprar as coisas que você compraria pagando em dinheiro, né? Todas as coisas do nosso dia a dia. O que, além da economia, gera uma outra coisa maravilhosa, que é você não mexer no seu caixa. Seu caixa que todo mês vai se embora, ele está ali mantido. Isso. A gente ganha 10%, não tem nem segredo, a gente ganha 10% por cada uma dessas operações. O que é extremamente justo e me faz também me tornar um agente de vendas, uma pessoa que também está ali dando suporte para cada um dos meus parceiros que estão dentro do clube de permuta, porque é meu interesse também que ele comercialize, que ele venda, que ele cresça, que ele se desenvolva, e nesse sentido eu não tenho medido esforços, e olha que eu sou um cara bom de energia para gerar valor para os meus parceiros, porque eu entendi isso. O nosso sucesso, Sidney, Natália, Eduardo, está em a gente gerar valor para o nosso cliente. É nessa hora que as coisas acontecem. Quando ele diz, rapaz, aquele caba me tira dor de cabeça mesmo, ali resolve. Ali eu sei que com o Sidney as coisas vão acontecer. Com a Natália não tem erro, a pessoa não vai pensar 2 vezes. Quero que a Natália se envolva nas minhas negociações imobiliárias, porque você está sendo competente, porque você está se adiantando, porque você está realmente resolvendo o que precisa acontecer. E minha chave virou para isso. Aí hoje, meu irmão, cliente para mim é parceiro, é irmão, é camarada, e a gente vai junto, ambos gerando valor e riqueza para... E querendo ou não, você está no lugar certo, né? O network que tem hoje na FDS, você consegue levar grandes negócios para as pessoas. Todo tempo. Você está lá e ali aparece, surge um negócio e você... Aqui a permuta. Então, agora... E é interessante para os novos empreendedores, para os pequenos empreendedores. Vamos dizer, eu abri um salão de beleza. Tenho pouco cliente inicialmente. Se eu estou no clube da permuta, mais pessoas vão vir e vai fazer um boca a boca maior, se eu fizer um trabalho bem feito. Às Ou seja, vezes é um incentivo, né? É o salão que está ali sem movimento, é o empresário que está com um produto no estoque que não está tendo saída. Então, acho que tudo converge para os bons negócios. Na verdade, é um pouco diferente, porque o meu objetivo é reunir os melhores de Arapiraca. 1, 2 por atividade comercial. Só empresas maduras, sérias, qualificadas, com empreendedores que já tenham passado por uma jornada, né? Porque a gente sabe que eu já então fui você só bota empreendimento menino, validado. eu já fui menino e eu quero os meninos ali, fazendo os cursos para a gente conversar depois. Porque a gente bem sabe que a jornada de amadurecimento, tanto na vida quanto nos negócios, ela é tortuosa. E muita gente teima em não querer amadurecer. Porque mais a gente vê empresário que está vários anos fazendo do jeito errado ainda. E eu não vou dar mais brecha para falir, para quebrar ou para ter problemas na minha vida, não. Estou buscando me profissionalizar em altíssimo nível. E o clube de permuta é voltado para esses empresários muito qualificados, por atividade comercial. Quando eles entram no clube de permuta, eles têm acesso a um limite inicial que já permite que eles possam demandar as coisas dele, o que já gera um benefício dele não tocar no caixa dele. Bem, quando você está adquirindo coisas com o seu preço de venda, está saindo mais barato para você. Entende? Entendemos. Isso é muito benéfico. E, além disso,
existe o fato, você falou muito bem, Natália, de você poder utilizar o clube para você fazer queima de estoque, para lojas e para quem tem produtos. Você pode fazer as coisas mais incríveis dentro desse ambiente de negócio. Não bastasse isso, você ainda tem outras possibilidades que eu ainda estou entendendo, tamanha é a riqueza. Por exemplo, um cara comprou um avião agora em Belo Horizonte. Puta que pariu, como assim? Juntaram-se alguns membros, 4 grandes empresários de lá, cada um tinha os seus permutes, um deles era dono de posto de combustível, botou para vender o combustível dele com um descontozinho, conseguiu se viabilizar e adquirir. Você consegue se viabilizar também, fazer negócios assim dentro do clube de permuta que são incríveis. Acredito que seria a questão da oportunidade, né? Porque vai surgir muitas oportunidades quando tem pessoas que, se não tivessem dentro do clube, elas não saberiam daquele negócio. Às vezes está querendo trocar um imóvel, já tem outra pessoa que está interessada no imóvel. Aí esse nicho de pessoas que você está captando, ele vai conseguir fazer essas trocas tão vultuosas. Nos cafés da manhã, no almoço mensal, obedecendo aquele critério que você teve lá no evento, almoços empresariais. Eita, tem uma... Mas fala aqui pra gente, para o pessoal também que está assistindo. Quem faz parte vai ter um evento mensal, não é isso? É fantástico o negócio. Eu gosto de me encontrar com pessoas. Porque isso gera o networking, né? Eu achei o negócio dos sonhos. Eu tô doidinho. E casa certinho com o que ele já atuava, né? Com a FDS, né? Eu fui, e a gente não pode ser diferente, né? Eu estava buscando algo que se inserisse na minha rotina, que não demandasse uma energia diferente, né? Que eu viesse a perder foco. Hoje em dia, todos os meus encontros são empresariais, com as pessoas que eu identifico que faz sentido para mim fazer negócios. Eu fico aqui todo o tempo pesquisando sobre o mercado de Arapiraca, quem é quem, por isso que falei logo no começo a respeito da sua pessoa, porque já escutei muitos e muitos e muitos elogios verdadeiros a respeito do seu trabalho. Estava vendo... e fico pesquiso sobre a Natália, pesquisei sobre você, eu trabalho na Remax e já me conecta a isso ao Alexandre Sampaio. Você conhece, né? Conheço. Quer dizer, eu sou um estudioso de pessoas, eu gosto de saber das biografias delas e estou muito feliz porque achei um negócio em que eu preciso estreitar os laços com as pessoas mais relevantes de cada uma das atividades comerciais, não só de Arapiraca, como eu pretendo já agora no começo do ano partir também com o clube de permuta para lá, para interligar essas duas cidades. E isso tudo é mais ou menos o que eu já vinha fazendo ao longo dos meus 4 anos. Qual eu cidade? Fiz 43 anos no dia do clube de permuta. Foi? Legal. 43 tá bem. Agora, sabe o que eu percebi? Ele nunca deixou de ser político. Sendo que ele está sendo político no meio empresarial. Ele não está sendo mais político público. Ele está sendo político privado. Impressionante. Está na veia e a atuação que ele está tendo é de grande relevância para a sociedade. Ou seja, principalmente Arapiraca. Arapiraca a gente sempre fala aqui que tem a veia empreendedora. É uma cidade que cresceu muito devido aos seus fortes comerciantes. Ou seja, o povo de Arapiraca tem que dar valor ao seu trabalho porque é de extrema relevância. Não é fácil se fazer networking. Não é fácil. Você precisa saber em quem chegar para fazer esse networking. Você precisa ter bons mentores. E esse papel está sendo muito bem feito pelo Daniel, né? O Daniel, a FDS, agora o Clube de Permutas, que eu acho que vai se complementar muito com a FDS, né? Mas o Daniel e a FDS se misturam e quando a gente fala já lembra de empreendedorismo, de networking. Então, soma muito realmente para a nossa cidade e facilita muito, né, esses encontros, que essas pessoas se capacitem, porque lá também é um espaço de capacitação, a gente sempre está vendo oficinas, cursos, né? Eu tinha um encontro semanal, não sei se ainda está acontecendo. Eu ia perguntar no final para você deixar aqui o convite às pessoas, aos empresários que quiserem participar, mas a conversa vai propiciando isso. Não sei se está tendo ainda porque veio a pandemia, tivemos que parar, né? Mas não sei se você já voltou com os encontros semanais, se existem essas oficinas, como é que faz para quem quer começar a frequentar, né? Para os empreendedores. Era uma das minhas dúvidas também. Como é a abertura, como é
O espaço o evento, né, o espaço e essa outra parte de reuniões, você está organizando ainda? Sim, a FDS é um centro empresarial com 8 salas privativas, sala de reunião, salas de atendimento e um centro de eventos com uma sala para 20 pessoas, que são salas feitas para que as reuniões aconteçam de uma maneira para que as pessoas se conectem num ambiente sofisticado, organizado, com um cafezinho coringa da melhor qualidade, internet, tudo para um ambiente empresarial para que as coisas aconteçam. Sala para 20 pessoas, sala para 40, sala para 80 e auditório para 120 pessoas. Nessa perspectiva de cada vez mais, todas as vezes que as pessoas venham a pensar em empreendedorismo, elas lembrem da FDS, porque o nosso trabalho é conectar com os empreendedores da cidade, os convidando para atividades, para cursos, para workshops, para eventos, para que todo mundo nessa cidade identifique a FDS como um local de discussão, como se fosse mesmo um templo do empreendedorismo, sabe? E, em alguns momentos as coisas até se misturam, né? A gente vê o Paulo Vieira da Febracis, quando você vê, parece um pastor, né? Pessoas, a gente precisa de... Ele fala, estava vendo isso agora, pessoas, ambientes e conhecimento. Ele vai falando as coisas e vai meio que... Como na igreja, né? Você vai sendo doutrinado. Isso. E quando você vê o empreendedorismo, ele é fascinante. Lógico que a gente precisa ter muito cuidado com alguns desses pastores do empreendedorismo, os famosos empreendedores de palco. Mas quando a gente vê, por exemplo, pessoas como o Marquinho da Massaranduba, que vocês trouxeram para cá, em particular o Ibni Pinto, que consegue conciliar uma vida de 30 anos de muito sucesso com uma didática, com a facilidade de explicar às pessoas o que ele fez, quais são as estratégias que ele utiliza. Nesse final de semana, por exemplo, a gente teve uma imersão do melhor sócio do Brasil. E, porra, que é fascinante. É um trabalho de evangelização quase. Porque é levar o conteúdo desde o primeiro momento para que o empreendedor abra a sua cabeça e entenda quais são as habilidades e os comportamentos e as estratégias que a gente precisa ter para conseguir vencer na vida. Ele deu lá, o Ibni deu uma palestra na Tracto e acho que 40 minutos, né? Foi. Porque lá tem um tempo... Ele deu só o gostinho, né? Mas foi fantástico, assim, pessoas que não estavam... Assim, que não conheciam ainda o trabalho dele. Que palestra massa, que tema massa. Eu digo, da minha cidade, viu? Lá da Arapiraca, né? Que a gente que é daqui bate no peito de orgulho dessas coisas. E se lá foi daquele jeito, eu imagino a imersão como deve ser rica. E foi lá na FDS, né? Eu procurei o Ibni já sabendo que ele seria essa pessoa capaz de poder levar esse conteúdo dele para outras. Eu tenho encontros lá. O Ibni, você precisa falar para o nosso grupo de empresários. Já além de preparando tudo, a cama, né? O cara é professor, né? Então ele já tem a Professor da didática. Uneal de administração. Aí vamos lá, Ibni. E surge uma conexão instantânea quando você vê um mestre, um mentor, uma pessoa com as características do Ibni falando para empresários, né? Todo mundo prestando atenção em cada uma das informações que ele passava, e daí surgiu o desejo da gente levar para ele a proposta de que esse conteúdo que ele tem se transformasse num conteúdo digital. E hoje em dia, quem quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho espetacular de um homem daqui de Alagoas, arapiraquense, que tem 25 empresas com 25 sócios diferentes. Que é impressionante. Que trabalha de terça a quinta, que tem uma vida extremamente bem pensada, é um estrategista que conseguiu vencer na vida do jeito certo, sem se matar, sem aqueles afobos todo. Um cara genial, e que ele ensina para a gente, para aqui de Arapiraca e para o Brasil todo, como fazer isso de maneira estruturada. É fantástico. Fantástico, realmente. E falando em empreendedorismo... Teu marido estava lá esse final de semana, rapaz. Foi. Eu forcei ele, eu fiquei na cola dele, vai fazer. Falar em empreendedorismo, a gente teve agora, né, no evento da Tracto, que é um evento focado em marketing e empreendedorismo, e a gente ficou impressionado com a quantidade de pessoas de Arapiraca que estavam no evento. Toda vez que falava, cadê o pessoal de Arapiraca? Muita gente estava lá, estava buscando conhecimento de qualidade, e a gente vê que é uma necessidade do empreendedor buscar mais conhecimento. A gente não tem tantos eventos assim. E a FDS tem trazido eventos para qualificação dos empreendedores.
E eu queria saber quais são os planos futuros da FDS para... Rapaz, eu já tive uma ideia agora, nesse exato segundo. A gente deveria fazer um tracto só do mercado imobiliário da construção civil, lá no auditório da FDS Coworking. Estamos juntos. Vamos fazer um negócio trazendo as inovações aí do Brasil e do mundo para alimentar, como vocês estão fazendo, por intermédio do Papo Imobiliário, com muito conteúdo para esse mercado tão importante, tão desenvolvimentista e que precisa, né, de um saculejo para se modernizar. O que vocês acham? Eu acho super válido. Eu também. Sentiu a diferença da FDS na jogada? Já intimou a gente. Ela não é só um espaço. Ela vai lá e proporciona novas ideias, novas... E lhe empurra. Lhe empurra. Lhe empurra pra ação, não é só a teoria, não. Ô, Sidney, eu digo direto, rapaz, a FDS não é um hardware, né? Aquela coisa do Isso, HD. isso. A FDS é um software. Bem pensado, que está ali usando inteligência artificial para que as coisas aconteçam. Era o que eu ia perguntar. Qual seria, eu pensei desde o início, qual seria o diferencial da FDS para outro espaço? Eu tinha conversado com o Ibni lá na Tracto sobre a gente fazer um Tracto Pocket, assim, uma edição menor, claro, aqui em Arapiraca, fazer a Tracto Arapiraca, né? E agora você falou do mercado imobiliário, e eu acho muito válido, porque Arapiraca, a economia de Arapiraca, grande parte responsável por ela vem do mercado imobiliário, que é muito forte. A gente sabe o quanto esse setor movimenta Arapiraca e sua economia. Então, tô dentro. Já pode contar E Eu comigo. também. Bora Também. fazer? Vamos fazer. O Papo Imobiliário já tá de gravado. corpo e alma. O bom que já tá gravado, né? Não tem como... Não dá pra abrir mais. Não. Agora Tá a gente vai ter que gravado, fazer. viu, galera? Isso. Bora fazer, porque começa assim. Faz o primeiro, organizadamente, e aí a coisa vai tomando corpo. Quero ver o 10º ano de realização desse evento que está surgindo hoje aqui, para modernizar o nosso mercado, que eu havia falado, quando a gente vai para Campina Grande, quando a gente vai para Caruaru, quando a gente vai para Feira de Santana, quando a gente vai para Mossoró, e eu fico rodando essas cidades. Eu gosto de acompanhar, é uma das melhores métricas que o arapiraquense pode ter, é andar por essas cidades, que elas estão à nossa frente, estão mais avançadas do que a gente. É muito provável que os negócios que estejam bombando por lá, os inovadores, venham a funcionar aqui também. É uma das características que eu sempre usei na gestão pública, olhar para essas cidades. E a gente percebe que o mercado imobiliário dessas cidades que eu citei está mais arrojado do que o nosso. E a gente tem O que você acha, condições Sidney? de... Nós temos condições de acompanhar pela veia empreendedora que há aqui, pelos números, né? Era justamente... O que vocês acham? Eu queria a pergunta de vocês sobre o mercado imobiliário de Arapiraca. Pronto, justamente isso. Era uma das coisas que eu queria tocar no assunto com você. Você participou diretamente dentro da secretaria, né? Em que ano foi? Eu era chumbeta da Célia Rocha. Diga. E eu ficava lá, irmão. Não Mas tinha quando, nada... quando o chumbeta é você foi filho... você foi secretário, né? Fui secretário de tudo e eu era o filho. E que me achava como sendo o único filho, o único homem. Eu tinha que ser aquela cabeça imatura, jovial. Eu tenho que estar olhando em tudo. É a minha mãe que está aqui. E eu realmente tive uma experiência única de... Tivemos uns pontos positivos que não cresceu desordenado, né? Ela teve uma Arapiraca diferente de algumas cidades pequenas, né? Pequenas, porém grandes. Cidade de até 200 mil habitantes, de não ter essa fiscalização, não ter essa organização, de ter tido esse boom e querendo, mesmo com suas deficiências, ela ainda tem muita organização, comparado a alguns lugares. A gente não tem enchente, entre outras situações. Mas chegou um momento que está como se tivesse parado. Nas suas andanças, o que é que você percebeu que poderia fazer diferente aqui em Arapiraca para que começasse a voltar a ter coisas mais modernas em relação à acessibilidade, o próprio deslocamento de veículo? O que é que você sentiu nessas outras cidades? Duas coisas que para mim são muito evidentes que Arapiraca precisa avançar o quanto antes. No seu plano diretor, na sua organização com relação às regras de construção. E uma outra coisa que fica muito evidente, que faria um bem enorme para a nossa cidade, era a gente finalizar o saneamento do município. Ia permitir que a gente começasse a trabalhar a verticalização. Porque a cidade, quando está muito espraiada, ela fica inviável para o poder público. As gestões anteriores, inclusive a da Célia Rocha, elas erraram por não ter um controle
da ampliação dos loteamentos na cidade toda. E hoje a máquina da prefeitura é uma máquina difícil de ser mantida, porque imagine, cada loteamento que você abre, né, é posteamento, é limpeza pública, é a unidade de saúde, é a escola que tem que estar ali para atender as crianças daquela localidade. E Arapiraca falhou muito nisso e já passou do tempo de resolver, de organizar a questão do plano diretor e da gente finalizar o saneamento básico da nossa cidade. E aí eu vislumbro a gente conseguir falar grosso. Quando você falou dessa questão de espaçamento, que daqui a pouco vai chegar Igaci, Limoeiro, deu a sensação de que deveria ter travado um pouco mais. Mas como assim travar? E o povo que quer construir, as pessoas que querem casas? Aquela coisa, você precisa ordenar o espaçamento público. Não pode, precisam haver regras, porque a máquina pública ela é deficitária e ela precisa cuidar do jeito correto. O que a gente vê em Arapiraca é um monte de bairro esburacado, exemplo do meu, o bairro São Luís, em pleno centro da cidade. Por quê? Por falta de um plano diretor, por falta da execução daquele terreno do Gabi ali, que deveria já há muito tempo ter sido loteado e vendido, ele travou o crescimento de uma região e continua travando. A exemplo também do espaço ali de frente do cemitério Pio XII. São coisas que um plano diretor bem organizado e uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano com poder, ela poderia estar resolvendo no nosso município, o que acabaria com diversos contratempos e constrangimentos que a gente vê para a população arapiraquense. Então, nesse caso, ela poderia não ter crescido tanto, se espalhado tanto e ter sido reorganizada, reordenada, porque há espaço para isso dentro, né? Então não deveria ter travado, deveria sim ter tido talvez uma antecipação na inovação do plano diretor para que possuísse regras mais modernas para que esse crescimento ele não fosse desordenado. E talvez com a infraestrutura mínima, ao invés de você pegar tanto terreno público que fica lá cheio de mato, que você vê um loteamento e tem a área pública. Aquela área pública, na maioria, você só tem custo para a prefeitura ir lá fazer a limpeza. Fazer permutas, por exemplo, por calçamento, a questão da mobilidade urbana, as ruas serem mais largas, seria mais ou menos isso. Talvez travar soa um pouquinho pesado para gente que financia imóveis e o Renato quer vender, quando pensa em travar o financiamento, diminuir, porque hoje a gente já tem uma dificuldade, Daniel. Se você olhar, a gente tem praticamente 2 loteamentos hoje que trabalham com financiamento do Casa Verde Amarela. A gente praticamente não tem lotes para que as construtoras executem obras. E isso é uma coisa que já vem se arrastando há algum tempo. Arapiraca, ela não consegue frear a quantidade de pessoas que precisam de casa. O déficit habitacional é muito grande, principalmente dos que já moram aqui e dos que acabam vindo morar em Arapiraca. Todos os manuais de gestão pública do mundo dizem da necessidade do adensamento urbano. A cidade de Arapiraca está ainda em condições de se organizar. Deveria finalizar o seu saneamento básico e estimular a construção de edifícios nos locais onde já existe uma infraestrutura qualificada, bacana. Porque a prefeitura não tem fôlego para estar construindo novas unidades de saúde, novas escolas, postinhas, fazendo a manutenção dos postes e fazendo a limpeza de locais a esmo, assim como Arapiraca está. Não tem o menor sentido. Finalizando esse meu raciocínio, é de fundamental importância que o poder público enxergue a necessidade de dar um fim à estação de tratamento de esgoto que foi construída lá na Bananeira, negócio gigantesco. Você já viu, Calixto? Já viu falar lá? Não fui lá. Negócio gigantesco. E a gente não tem ouvido falar sobre recursos para o saneamento público de Arapiraca. Como é que pode? Em 2022 a gente ainda viu uma realidade dessa. Já tem 8 anos que Arapiraca não... Quantos anos do Rogério e já do... 4 mais 2 do Luciano, 6 anos que não se fala em saneamento em Arapiraca. Pelo menos não tenho visto muita coisa acontecendo. E aí o que o cara vê é mais engraçado ainda isso. Olhem vocês que absurdo. Não sei nem porque eu enveredei por esse caminho, mas é porque me veio à cabeça. O fundo partidário que está sendo distribuído aí para os candidatos, para os políticos nessa eleição, o valor dele, vocês sabem qual é? Não sei quantos bilhões, né? Aí a outra pergunta, vocês sabem quanto que o governo federal usou no último ano para fazer saneamento público? Não.
Olha que doido. O governo disponibilizou no seu orçamento para esse último ano 900 milhões de reais em saneamento. Já para o fundo partidário foram 7 bilhões de reais. Quer dizer, percebe-se claramente pelas atitudes, a gente conhece as coisas, é só observar quem é quem. E o poder público, o governo federal e o Congresso Nacional, efetivamente, o que eles estão preocupados é em ter dinheiro para fazer campanha política, não é em fazer o nosso país avançar. Porque uma cidade como Arapiraca ainda está discutindo, não está saneada, uma cidade como Arapiraca não está falando sobre verticalização. É algo assim que é algo que a gente precisa enxergar como uma das prioridades, se a gente quiser realmente apontar para uma cidade desenvolvimentista, moderna. Então, a gente, no caso, no lugar de travar a construção civil, o ideal seria mudar a forma de construir. Ao invés de a gente estar no horizontal e ir para o vertical. Seria isso que ajudaria, então, a cidade a melhorar? Deveríamos estimular muito a verticalização. Só que, isso seria muito importante para Arapiraca. Só que, assim, no meio que a gente está, o pessoal sente muita dificuldade justamente na verticalização. E um dos motivos é o saneamento. Aí voltamos à mesma... Trava, né? Trava. Vamos conhecer a cidade de Iturama, que minha tia mora lá em Minas Gerais, que é 100% saneada. Mas Minas Gerais tem vários exemplos. Belo Horizonte também, ela é praticamente 100% saneado. É um exemplo para o Brasil. Então, dessa forma, acaba que volta para a mesma situação, acaba se espalhando. E daqui a pouco a gente chega em Igaci, e aí volta o retorno para a prefeitura e não se resolve quando ninguém toma decisão em relação ao saneamento. Ao saneamento, a regras mais claras na construção da cidade, a avenidas mais largas, a calçadas melhor construídas. A gente ainda vê esse loteamento que a gente está aqui, é novo, recente, né? Olha as calçadas. Que coisa sem sentido, né? Gente morre tropeçando nas calçadas, por incrível que pareça, né? As coisas mais malucas acontecem numa cidade que não cuida das suas calçadas. As pessoas têm dificuldade de ir e vir, todos nós iremos ficar mais velhos e teremos uma mobilidade reduzida, e uma calçadazinha dessa cada dia vai nos criar mais constrangimento. Cidades boas são cidades que a gente caminha com facilidade, como você vai para a Europa, você fica besta, tudo é gostoso, tudo é arborizado, que é uma outra pauta minha aqui em Arapiraca, a arborização. Como fazer a arborização com a calçada de 1 metro? Não tem como. São pequenos detalhes que eu vejo que Arapiraca poderia ter para ser a cidade gostosa, né? Bem localizada, estratégica, tem todos os recursos para realmente se desenvolver, mas ela continua inchando. Quando pode mais, Arapiraca pode muito mais. E a gente espera que Arapiraca cresça bastante, né? Eu acho que para todos nós é importante, né? Tem potencial, tem gente boa para isso, né? Acho que precisamos enxergar um pouco além, né? Todo mundo precisa enxergar um pouco além, ter mais capacitação, o poder público também entrar mais nisso aí. É urgente a gente discutir o plano diretor. Por isso que eu acho que essa iniciativa da gente lá na FDS pode ser muito interessante. Porque eu falo assim, aí você falou, rapaz, esse bicho é político ainda. Eu falei, agora eu me suei como político. Meu ouvido sou... Porra, parece um político falando. E realmente... Mas eu não tenho mais desejo de estar na área política como candidato. Mas sou um apaixonado por Arapiraca. Eu penso Arapiraca como... Fui criado, né, dessa forma. E eu acho que a gente pode contribuir muito fazendo encontros maiores, trazendo a secretária de desenvolvimento urbano, trazendo secretários de desenvolvimento urbano de praças mais desenvolvidas, trocando informações, trazendo especialistas em urbanismo, junto de pessoas que trabalham no mercado imobiliário em altíssimo nível, para falar de cases, de lançamentos que deram certo. É assim que a gente vai enriquecendo a nossa cabeça e vai conectando as coisas para a gente modernizar o nosso mercado, que com certeza isso é benéfico para todos nós, né? Com certeza. A Arapiraca crescendo, o mercado imobiliário se desenvolvendo, a gente também ganha, né? Nosso estado ganha, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, a catraca gira. Agora, além do plano diretor bem firme, bem elaborado, tem que ter uma fiscalização também, porque é uma coisa que está acontecendo em São Miguel dos Milagres. Eles têm um plano diretor muito rígido, mas eles não têm braço para fiscalizar. Ou seja, está meio que crescendo desordenado, mesmo tendo um plano diretor rígido. Entendeu? Acaba sendo ineficaz. É uma pena, né, que em pleno 2022 esteja acontecendo com um lugar belíssimo como aquele, né? Se você se eles não tiver o estalo de controlar isso,
depois não vai ter mais o que Vai fazer. acabar aquele paraíso, né? As que hoje em informações que eu tenho são as piores possíveis. De que é um local muito bonito, mas que não tem ordenamento nenhum. Estão fazendo lá como bem querem e vai acontecer com São Miguel dos Milagres o que aconteceu com a Barra de São Miguel. A privatização das praias, você não ter o fluxo para que as pessoas possam ir lá, chegar naquele paraíso. E mais uma vez a gente vê um crime sendo cometido na nossa frente e tá aí. Ninguém fala nada, e assim tá, e assim fica. Então fica aqui o alerta, viu? Vamos, é como a história, né? A história ela serve pra gente aprender para não acontecer novamente. Então, vamos aprender com a história dos outros para não realizar novamente. Eu creio que a gente pode convidar, chamar mais o poder público para atuar juntamente com a gente, para a gente se tornar parceiros, né? A Prefeitura de Arapiraca é nossa parceira aqui no Papo Imobiliário, tá aqui nos incentivando, né? E eu creio que o Luciano vai querer muito se juntar a nós e ao mercado para somar, para ver onde está ali os percalços e querer resolver, sentarmos. Então, esse projeto que a gente já tem, que está começando agora, que a gente está falando aqui com você, a gente já pode incluir também a prefeitura, né, as secretarias, o próprio prefeito e quem está aí junto nessa luta, para a gente sentar e ver melhorias e discutir o plano diretor e tudo que vem pela frente. Eu me vejo muito aqui nesse papel, juntamente com os meninos e o nosso programa, como com esse papel, com essa missão, né, de a gente trazer melhorias para a nossa cidade e esse networking que a gente faz aqui, de você traz uma ideia e a gente vai aprimorando para que a nossa cidade possa crescer e a gente consiga resolver alguns problemas como esse, que todo programa a gente fala desse problema, já percebeu? Foi. Todo episódio Sempre a gente bate na nisso. mesma tecla, então é um problema, não é um problema pequeno, é um problema grande que está dificultando muita coisa. Então, se a gente resolver isso, a gente já ganha muito. Todo mundo ganha em Arapiraca. Ô, Natália, vamos aproveitar que a gente falou do nosso colaborador, do nosso patrocinador da prefeitura. Vamos fazer um jabazinho da gente também, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Sim, de quem né? está com a gente, confiando, Quem apoiando, tá incentivando. né, incentivando empresas que têm essa visão, que nos apoiam e que estão ao nosso lado. E eu fico feliz demais. Só a gente sabe aqui o quanto a gente vibrou com cada contrato que a gente fechou com eles, Certeza. né? Não pelo apoio em si Pelo material, acreditar no projeto, mas né? pelo acreditar, né? E quando a gente começou lá atrás, nem a gente começou meio assim. Mas hoje a gente, quando vê essas pessoas, algumas empresas que nos procuram para nos apoiar, é uma felicidade sem tamanho, né? E entre elas tá aí a JCF Motors, que é a Caoa Cherry, concessionária Caoa Cherry aqui em Arapiraca, com a Grazi lá à frente, que é gerente, que é minha amiga pessoal, e que acreditou e que chegou junto desde o começo. Comercial Casa Nova, com o Betinho também, tudo a ver aí com a nossa temática, né? E preço baixo, né? É lá mesmo. Isso. Comercial Casa E Nova. também a Unidos Energia Energia Sustentável, que também tem tudo a ver com isso, né? Que a gente aqui traz muita inovação, sustentabilidade, né? E a gente sabe o energia quanto solar a energia hoje solar hoje é... A pedida da vez, né? Todo mundo tá querendo botar energia solar em casa, até pela economia. É um investimento do dinheiro. Você acaba investindo para no futuro ter um lucro alto. Rapaz, a energia solar só sabe quem tem, ou quem já estudou sobre o caso. As pessoas ainda não atentaram. Você economiza até 95%, não está sendo taxado, vai ser taxado a partir do ano que vem. Você tem aí diversas linhas de crédito para energia solar num preço baixíssimo. No caso da própria Caixa, dentro da aquisição de terreno de construção, você pode financiar em 35 anos já a sua energia solar embutido no financiamento da construção. Vai sair R$1, Não, sai... energia solar. 35 sai- anos. Sim, a taxa de juros aí menos 8,9 ao ano. E você se livrar da conta de energia, né? E se livra daquela conta com que dá para pagar uma parte da parcela. Com certeza. É muito válido, né? E assim, o Luciano também, foi o nosso primeiro convidado aqui, Daniel, o Luciano Barbosa. E foi um episódio muito bom, fantástico. E ele acreditou na gente, chegou junto, a prefeitura está nos apoiando e culturalmente, e pra gente, assim,
muito importante ter esse apoio. É uma validação do nosso trabalho, do nosso trabalho. E a gente cresceu muito com isso e se empoderou, né? E faz cada vez mais bem feito. E para realmente o projeto, o programa existir, a gente precisa desses parceiros, entendeu? Então, a gente, graças a Deus, está muito satisfeito com essas parcerias. E só para avisar que chegou os carros híbridos na Caoa, viu? Já chegaram? Já chegaram. A gente precisa ir lá conhecer. Vamos testar novamente. Top demais. E deixo o convite aqui a vocês, espectadores, a você, Daniel, se ainda não fez o test drive lá na Caoa. Procura minha amiga Grazi, gente boa demais, gente finíssima, atendimento impecável. E faz o test drive lá. Se permita ser Caoa. O ruim ou o bom, né, que a gente sai de lá apaixonado pelos carros. Você e já quer querendo levar pra adquirir casa. um. Bom demais, gente. Vamos trabalhar. E o bom, que a gente traz aqui um cupom para os espectadores do Papo Imobiliário, um desconto de nada mais, nada menos R$1.000. Para quem chegar lá e procurar a Grazi Dizer que veio pelo na papo. aquisição de qualquer carro da Caoa Chery. Top. Então, a gente não é só informação, conhecimento, não. A gente também tá ajudando vocês aí, viu? A economizar muito. Daniel, eu queria fazer uma pergunta. Tem algumas pessoas próximas que eu sempre disse, vai na FDS, participa das oficinas, do networking, dos encontros lá, é muito legal. Pessoas que eu vejo que têm a cara, a veia empreendedora e que cabem totalmente naquele universo ali. E eu queria que você falasse sobre isso, como as pessoas que estão nos assistindo, que querem conhecer a FDS, participar desses encontros, né, dessa comunidade da FDS, como elas podem chegar lá, como elas podem começar a frequentar, quais são os encontros que você tem, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas podem ficar um pouco com vergonha ou sem saber como chegar. Então eu queria que você falasse muito sobre isso, para os empreendedores. Eles deram a oportunidade de eu fazer a minha propaganda aqui. Faz o seu merchan. Faz teu nome. Rapaz, eu digo direto, né? Que vergonha não paga a conta, né? Com certeza. Irmão, não tem nada que estimule mais a gente do que os boletos chegando. Então é isso, é tomar vergonha na cara, empreendedoras e empreendedores brasileiros. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade do que a gente precisa fazer para a nossa vida acontecer, né? Se a gente não está tendo resultados, a explicação está dada. A gente está falhando. A gente não está colocando em prática as habilidades e as ferramentas que estão aí no YouTube para todo mundo ver e aprender. E, nesse sentido, o que eu tento fazer aqui em Arapiraca é reunir os empreendedores. A F10 Coworking é um ambiente para conectar as pessoas legais que entendem a importância de estudar. Eu digo também direto. Quer saber se a pessoa vai ter sucesso na vida? Veja quantas horas ela estuda por dia. Quem não estudar em 2022, no período da 4ª Revolução Industrial, no mundo tecnológico em que as informações estão acontecendo num ritmo assim impossível de acompanhar, quem não for muito estratégico, quem não tiver a par disso tudo que está se passando nesse mercado que a gente atua, vai ser passado, vai ser atropelado, vai se tornar mais uma pessoa obsoleta. E não é isso que a gente deseja, nem quem está nos acompanhando aqui. Por isso, aqui em Arapiraca, a gente tem um local para você se conectar com pessoas qualificadas, sérias, que querem se desenvolver, que entendem a necessidade de estudar continuamente. E lá a gente tem cursos, workshops, seminários, palestras, happy hour, tudo voltado para o empreendedor. Quer saber mais um pouquinho disso? Dá uma olhada no nosso Instagram, da F10 Coworking, que a gente posta a programação, e no meu Instagram, Daniel Rocha BR. Fala comigo, que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, porque eu fui empreendedor por necessidade, abobalhado, quase quebrei. Até hoje ainda erro pra caramba, mas estou me esforçando muito mesmo para conseguir vencer na vida, para prosperar, para conseguir ter uma segurança financeira, uma segurança emocional diante de tantos desafios. Nunca se sabe quando é que vem a próxima pandemia, né? Eu estou muito atento a tudo isso e quero de verdade colaborar, compartilhar esses conhecimentos que eu tenho adquirido com outros empreendedores para que a gente junto possa construir um ecossistema, uma comunidade de empreendedores mais forte, mais bacana, de mãos dadas. E isso vai se refletir no desenvolvimento da nossa região, né? É o lado político que sempre aparece, mas eu penso que a gente tanto tem que olhar para nós, como temos que olhar também para a nossa comunidade. E lá na FDS a gente faz os dois.
Tô começando uma empresa, tô começando uma startup. Procuro a FDS, lá eu vou conseguir iniciar minha empresa sem precisar despender de muito dinheiro para montar uma estrutura física. Vocês têm esse serviço também de auxílio às pequenas empresas que estão iniciando? Totalmente. E mais do que isso, além do ambiente estimulante, inspirador, bacana, estruturado, bem organizado, super bem localizado, com um estacionamento no centro de Arapiraca, que é uma coisa dificílima, né? A gente como eu falei, né? A gente é mais do que um hardware, a gente é um software. Estou eu lá para entender a necessidade desse empreendedor, dialogar com ele e usar os meus já 25 anos, 30 anos de experiência profissional para conectá-lo com as pessoas que façam sentido, para que o negócio dele consiga prosperar com mais rapidez. Daniel, aproveitando, já estamos perto do final, teve algumas vezes que você comentou tanto offline como online, o nome de algumas cidades como Caruaru, Campina Grande. O que você enxergou nessas cidades que lhe despertou que Arapiraca precisa também enxergar? Eu olhava para cima e via cada espigão danado, cada prédio maior do que o outro, né? Campina Grande, né? Você se empolga, você, caramba, que lindo isso, né? Uma cidade urbanizada, uma metrópole, é uma cidade adensada, é uma cidade que tem muitas opções, tem muitas atividades, é uma cidade canteiro de obras. E a gente vê isso em Campina Grande, fica, poxa, eu tenho esse amigo que eu falei que eu quero conectar ele a vocês, que ele tem um podcast lá em Campina Grande sobre o mercado imobiliário também, que também trabalha grupo de networking, relacionamentos, assim como eu faço aqui em Arapiraca, e ele rodando comigo lá e eu vendo, meu Deus do céu, que é isso, está realmente em uma cidade no outro patamar e a gente precisa fazer com que Arapiraca ocupe seu lugar de destaque. Nesse sentido, é de fundamental importância que a gente seja estratégico, até enquanto eleitor, né? E é um parêntesezinho rápido, porque eu não quero me aprofundar nisso. O arapiraquense precisa votar no arapiraquense, que é candidato a governador. É uma das coisas que a gente identificou lá em Campina Grande, que aquela cidade também se desenvolveu, porque lá nos anos 70, nos anos 80, teve a possibilidade de ter um governador de Campina Grande. São coisas como essa e como o amadurecimento da gente enquanto empresários que vai fazer a Arapiraca nessa década falar com posição, falar de desenvolvimento e fazer e acontecer, né? Tem todo um desafio da teoria para a prática. E na F10 Coworking, a gente, como aqui, como vocês, a gente discute muito essa realidade para que a gente identifique o que precisa ser feito para que os empreendedores tenham mais acesso à educação, mais conexões e para que Arapiraca seja beneficiada com tudo isso. O voto ele é muito importante. Também tem outros candidatos, né, no Poder Legislativo que também podem ajudar, que são da cidade. Né? Você, desde o início, você defende muito essa bandeira. Quando falou do Café Coringa, quando fala do governador, você puxa muito para que as pessoas valorizem a terra. E isso aí, qualquer lugar, cabe em qualquer lugar do Brasil, você valorizar o que é da terra. De fundamental importância, né? Quando o arapiraquense enxerga a importância de deixar o dinheiro dele com empresas locais, ele entende que é porque ele entendeu que aquele dinheiro vai voltar a circular no nosso município e que esse dinheiro dessa empresa que está prosperando e que é local vai permitir que essa empresa avance, contrate novos colaboradores, gere mais notas fiscais e que essa riqueza volta e retorna e todos nós, de uma forma ou de outra, sairemos ganhando com essa visão da gente valorizar o que é local. Eu toda segunda vou no mercado público e cada dia mais eu tento comprar as minhas coisas ali do pequeno produtor, do pequeno comprador, do pequeno empreendedor. São pequenas mudanças de atitude que fazem toda a diferença. Excelente. Fantástico. E eu gostaria que você falasse também do Clube de Permutas, para quem deseja saber mais, conhecer, como é que faz. É isso, dar uma olhadinha no meu Instagram, Daniel Rocha BR, e lá eu vou poder me conectar com essa pessoa e estar trocando informações sobre essas coisas todas que aqui falamos. Tem alguma plataforma também que as pessoas possam acessar diretamente do Clube de Permutas, no site? Ou... Tem também. Quem quiser ter mais informações, vai lá no velho Google, bota Clube de Permuta, e aí pelo site ela vai entender mais como é que funciona essa plataforma, colocar o nomezinho dela, pedir mais informações e a gente, obviamente, irá entrar em contato para explicar sobre esta coisa incrível, geradora de negócios e que permite que você compre o que você precisa pagando com o que você tem. É fantástico. E acho que a gente precisa conhecer, né? Se dá o trabalho ali de rapidinho ir pesquisar sobre, conhecer, para poder... Né? Em tudo, né? Isso.
para poder participar. Né? Isso, ver se vale a pena participar, porque vale. Mas aí você só vai saber de verdade quando você pesquisa e estuda sobre. Você tem que conhecer para confiar no produto, ver a qualidade dele e investir um tempo de conhecimento para depois você cair de cabeça num produto que a gente viu que tem um poder agregador muito bom para você que tem um empreendimento que já está validado, já está em andamento, né? E é isso. E já vou colocar você aqui na reta. Quem quiser se aprofundar mais sobre qualquer um desses temas, procura o Daniel também na FDS, ele está sempre por lá. Aproveita e conhece a FDS, que é um local incrível, né? Além de tudo isso que a gente falou aqui, é um local que você vai se sentir bem, porque é um local muito bacana, muito agradável. Então procura o Daniel, ele está sempre lá para tirar as dúvidas, fazer um network, fazer amizade, conhecer, né? Isso, Daniel? Obrigado, viu, gente? Satisfação enorme, Eduardo, conhecer um pouquinho mais. A gente acabou não falando da sua como é que tá a Remax aqui em Arapiraca. Eu estava muito curioso para entender isso. Estava querendo saber também aí como é que está o mercado de correspondente bancário. Estava querendo saber de vocês. Mas eu acho que a gente vai dar continuidade a esses papos, como a gente havia falado, né? Estreitando os laços, tentando unir o mercado imobiliário, fazendo encontros que gerem essa perspectiva, e eu acho que a proposta está dada, né? Do papo imobiliário lá no auditório da FDS, reunindo mais pessoas, trazendo mais convidados, conectando isso com outras atividades que a gente possa estar fazendo a nossa cabecinha fervilhar com novas ideias, né? Com coisas boas, com certeza. Com muito conhecimento. E a gente queria falar aqui novamente dos nossos parceiros, dos vouchers, dos descontos que a gente tem aqui com eles, né? Passo a palavra para vocês, meus colegas, meus amigos. Comercial Casa Nova, na primeira compra, 15% de desconto à vista. Poxa, bom, né? Se o preço já é bom, 15% tá de graça, tá dado. Eles já têm um valor competitivo no mercado, um valor muito bom, ainda tá dando esse desconto, então vai ficar preço lá embaixo. Unidos também não poderia ficar de fora, né, Eduardo? A Unidos está com um desconto aí, você quer adquirir a energia solar antes de começar a ser tributado, né? Antes de começar a ser taxado, procura eles, faz o orçamento, eles vão pedir as contas de energia do seu consumo diário para saber quantas placas você vai precisar, para ver quanto de economia você vai conseguir ter também pela estrutura da sua casa, e você adquirindo, falando que veio através do Papo Imobiliário, você ainda ganha R$500 de desconto. 500, tá bom, viu? A gente tá bem aqui, hein? Dando desconto de R$500 na Bom energia demais. solar. A pessoa aprende. Desconto de R$1.000 em carro, tá bacana. Eu ia perguntar, e o carro? Qual o desconto? R$1.000 em qualquer carro da Caoa Cherry. Ou seja, você está adquirindo conhecimento e ainda está ganhando desconto em vários locais, né? E queria agradecer muito também à prefeitura da nossa cidade, que acredita no nosso trabalho e está nos apoiando, incentivando como um projeto cultural agregador aqui na cidade. E a gente fica muito lisonjeado com isso. É isso aí. E é isso, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Queria, Daniel, você já falou aqui algumas vezes, mas fala novamente como as pessoas podem te encontrar. Fala as suas redes sociais aí para todo mundo poder conhecer mais do seu trabalho. Quem quiser me conhecer mais um pouquinho é isso, né? Dá uma olhada no Instagram da FDS Coworking, da Fábrica de Sonhos. Gosto sempre de falar isso. E no meu Instagram, Daniel Rocha BR, eu dou um pulinho lá na FDS, porque eu estou numa operação imobiliária, meu amigo. Todos os dias a gente tem café da manhã, sempre com 5 empreendedores, um por atividade comercial, para a gente mostrar a eles um enorme valor. A exemplo do Betinho, da Comercial Casa Nova, que vai estar conosco amanhã, para a gente, porque a gente quer conectar gente bacana, e o Betinho está fazendo um belíssimo trabalho aqui na cidade. E lá é um ambiente acessível, né, para todo mundo que queira se conectar. A gente construiu o FDS em galpões de fumo, né, que é uma outra coisa que precisa ser registrada, que é algo, né, da nossa cidade. Que é a nossa história. Todo canto tem um galpão daquele, e eu acho que a gente foi muito feliz quando tirou o reboco, para mostrar aquele padrão construtivo, aqueles tijolos de antigamente. E é isso. Eu não sabia desse café que está acontecendo. Fala mais desse café pra gente. Esse café? Esse café obedece àquele critério que eu havia falado, de buscar me aproximar intencionalmente dos melhores empreendedores da cidade. Então, mas é transmitido ou é só lá para vocês mesmo? É só pra gente. Ah, tá. Eu convido todos os dias 5 empreendedores para que a gente possa falar de negócios, dos nossos desafios e principalmente como o Clube de Permuta
pode nos ajudar a prosperar nesse mundo cheio de desafios. Entendi. Bacana. Legal a proposta. Excelente. E você, Natália, como lhe acha nas redes sociais? Natália Borges, com 2 S no final, meu Instagram, né? A rede que eu mais uso. Também o WhatsApp, né? Lá no Instagram tem o meu contato. E sou corretora de imóveis, consultora imobiliária, com especialização em direito imobiliário. E estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida ou fazer bons negócios. Meu Instagram, Sidney Calisto, procura lá. Pensou em financiamento habitacional, pensou qualquer produto da Caixa, consórcio, até uma abertura de conta, uma simples abertura de conta, a gente está à disposição. No meu Instagram também tem um link que vai direcionar você para o nosso telefone. Eu sou Eduardo Albuquerque, sou consultor imobiliário da Remax, sou premium da Remax, e quiser comprar, vender seu imóvel, fala com a gente. Você vai me encontrar no meu Instagram, Eduardo Albuquerque Imóveis. Também tenho o YouTube, Eduardo Albuquerque Imóveis, e o TikTok, Eduardo Albuquerque Imóveis. Ou seja, vou voltar a movimentar mais o YouTube, que estava em falta, mas você vai encontrar muita coisa boa, muito conteúdo que está por vir nas minhas multiplataformas. O homem é multi. Vamos tirar uma foto. E é isso, Daniel. Tô. Agradecer imensamente a você pela sua vinda. Foi maravilhoso o nosso papo. Não podia ser diferente, né? Você é um comunicador nato, um empreendedor, né? Ainda tem aí a veia política. Então, foi fantástico. E que venham outros episódios, né? Pra gente esgotar outros temas que, com certeza, existem. E que são importantíssimos. E são nesse importantes. sentido, vocês estão muitíssimo de parabéns. Não só para Vida longa, o papo imobiliário. Amém. Muito obrigada. Que venham outros oportunidades. momentos. Isso. E aí já surgiu outros convites para novos projetos. Que coisa boa, né? Vamos embora. Vamos juntos. Aguardem. Até o nome. Vamos tirar uma fotinha aqui. Todo mundo virado para lá.